Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui é seu irmão João Rodrigues, graça e paz, que todos que vejam essa mensagem possam ser edificados, tá bom? Então aqui é seu irmão João Rodrigues, mais uma vez trazendo uma mensagem poderosa para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então desde já, convido meu irmão, a minha irmã, você que está vendo essa mensagem, a se inscrever no meu canal no YouTube, a expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Ative o sininho, dá o seu like, faça o seu comentário para juntos crescermos em graça e conhecimento. Você fazendo isso automaticamente, inscrevendo no canal no YouTube e ativando o sininho, quando vir novas mensagens, o YouTube estará indicando para você. E com isso você vai estar crescendo em graça, em conhecimento e ajudando o Evangelho da Graça a se expandir aos 4 cantos da terra, tá bom? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, já me apresentei para vocês. Então, hoje o assunto é de suma importância, um assunto polêmico, bom e com uma eficácia tremenda, tá bom? Tem de ser explicado por parte para a gente poder entender. Então, hoje o tema a ser abordado, a mensagem ser dita nesse exato momento, vai falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, precisa de atenção, precisa de examinar as escrituras, tá bom? O que eu vou estar dizendo aqui não são falas minhas, mas baseado nas escrituras sagradas. Talvez pessoas tenham outras linhas de raciocínio em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no Jardim do Éden, tá bom? Essa é a visão que eu vou estar colocando para vocês, para juntos crescermos em graça e conhecimento, com bases bíblicas, e vamos de fato entender o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que muitas pessoas até sabem, outras têm linhas de pensamento diferentes, mas vamos ver o que de fato, quem é essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali no Jardim do Éden, que qual o Criador ordenou para que Adão não tocasse e nem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Então vamos que vamos. Em Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 9 é o texto base para nós começarmos essa mensagem. Então, desde já, eu convido você a examinar nas escrituras junto comigo. É importante o examinar, porque examinando a gente vai concretizar de fato o que está sendo dito nas escrituras, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 9 diz assim: a palavra do Criador. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos entender por parte. Vamos por parte para nós entendermos o que o Senhor está querendo transmitir, o que o Criador está querendo transmitir nessa mensagem aqui. Então, quando a gente entende as escrituras de uma forma espiritual, as outras coisas elas vêm se clareando a nossa mente. Então, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele tem muitas formas de figuras de linguagem e metáfora. Então, aqui em Gênesis, dentro desse texto, vai estar falando em personagens para decifrar, para o descrever através de metáfora. Eu já expliquei em outras mensagens minhas, como está aí no meu canal no YouTube, sobre a serpente do Éden. Eu expliquei que a serpente do Éden é uma metáfora para expressar e indicar o lado carnal que teria na pessoa de Adão. Então, é uma metáfora. Não só a serpente era e é uma metáfora na história de Gênesis, como a árvore da vida, aqui ela pode ser dita também como metáfora ou também como figuras de linguagem, né? De forma figurativa, tanto a árvore da vida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Criador diz em Gênesis capítulo 2, versículo 9, que no jardim tinha diversas árvores prontas para comer, para comida. E no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Eu não vou estar falando hoje sobre essa árvore da vida. Eu vou estar falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, com calma, com clareza, para depois, em uma outra oportunidade, falar da árvore da vida. Mas o que me chamou a atenção é que no meio do jardim, no meio de todas aquelas árvores, ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também estava a árvore da vida. Há que se entenda que dizem algumas pessoas, alguns estudiosos, que aquela árvore, tanto do conhecimento do bem e do mal, elas eram literais. Mas, na verdade, nós vamos olhar a fundo ao que diz o escrito, a gente percebe que essa árvore da vida, ela é uma figura, ela é uma metáfora que representa Jesus no futuro, que ele viria, a árvore da vida. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal é ela que nós vamos agora falar. Preste muito bem atenção comigo que eu vou estar lendo o texto com meus amados irmãos. Então, o que era que tinha naquela árvore do conhecimento do bem e do mal? O que era que tinha naquela árvore? Qual era o fruto daquela árvore? Será que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era literal? Será que era uma árvore física? Eu acredito que não. Eu acredito que ali era o escritor, a Gênesis, que foi Moisés, ele estava passando, transmitindo para o povo daquela época, que tinha saído do Egito, até porque quem escreve Gênesis foi Moisés. E Moisés, ele não está lá no Éden. Moisés não acompanhou a trajetória de Adão e Eva para poder ir escrevendo. Sobre se entende que Moisés recebe essa revelação do Criador quando ele sobe ao monte, que ele fica 40 dias lá. E quando ele desce com as tábuas, né, dos 10 mandamentos, onde ele determina ao povo. E aí ele expressa diante do povo essa verdade sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que diz o versículo 15 de Gênesis, capítulo de número 2. Diz assim: E tomou o Senhor Deus, preste atenção, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. O versículo 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus deu uma ordem, uma ordenança, o determinou que Adão, ele comesse de todas as árvores do jardim. Preste atenção. Interessante que quando Deus está dando a ordem aqui para Adão comer de todas as árvores do jardim, a formação de Eva ainda não tinha ainda aparecido. Essa ordem aqui está sendo diretamente do Criador para com Adão. Que interessante. Então ele deu uma ordem. Ele não implorou, ele não pediu, ou favor, coisa do tipo. Ele deu uma ordem. Por que ele deu uma ordem? Que ele queria precaver Adão das consequências. E ele diz assim, de todas, né? Versículo número 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore o versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Adão ele morreria se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que tinha naquela árvore? Tinha tanto o bem como tinha o mal. A árvore era de conhecimento, tanto do bem e tanto do mal. Vamos com calma para se entender. Então o Criador fala: no dia que comeres, no dia que tu tocares e comeres, certamente morrerá. Então ele já tinha alertado para não tocar
de todas as aves que tinha no jardim livremente, ele poderia comer livremente de todas as aves. Interessante que me chamou a atenção aqui que o Criador não proibiu Adão de tocar na árvore da vida. Ela também estava no centro do Éden. Então eu vou ler o versículo 9 novamente para você entender como é que é as coisas e por que chamou a atenção de Adão querer tocar logo na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o homem passaria a conhecer tanto o bem como o mal. Por quê? Perdão, se lá tinha as outras aves para comer, será que os outros frutos não eram saciável? Não poderia saciar o desejo de matar a fome, coisa do tipo? Então eu estou indo com calma, com paciência, para nós entendermos essa verdade. O versículo 9 de Gênesis 2, vou repetir novamente para ficar entendido. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você deve estar questionando assim: que mal seria esse? E que bem seria esse? Primeira coisa que nós precisamos entender é que antes de Adão tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não conhecia nem o bem e nem conhecia o mal. Ele tinha a inocência, ele não tinha o conhecimento nem do bem e nem do mal. É isso que nós precisamos entender. Então, quando o homem manifesta a cobiça, a curiosidade, o desejo de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, é quando Deus reverte o homem, quando ele forma o homem do pó da terra. Então, olha só, quem o criou o mal? A religião diz que quem criou o mal foi o Lúcifer, foi o diabo, foi Satanás. Mas a palavra de Deus, do Criador, diz outra coisa. Quem criou o mal? Quem criou o bem? Eu acredito nas Escrituras Sagradas, eu acredito na palavra, que quem criou tanto o bem como o mal foi Deus. Quem colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, no jardim do Éden, foi o Criador. Não foi um ser espiritual mau. Então, o Senhor coloca lá, fez brotar da terra diversas aves agradáveis para comer, colocou também a árvore da vida e colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem colocou lá? Foi o próprio Criador que colocou lá. E ordenou ao homem que não o tocasse, a Adão que não tocasse. Então vamos confirmar essa verdade? Eu vou provar nas Escrituras para você que quem faz o mal é Deus e quem faz o bem é Deus. Quem projeta todas as coisas, tudo está dentro do limite do Criador. É Ele que provê e sabe de todas as coisas. É Ele que o projetou, tudo para o seu determinado sim. Então Isaías, o capítulo 45, versículo 7, vamos lá? Eu acompanho você. E eu convido você agora, nesse exato momento, a acompanhar comigo nos escritos, na palavra, porque, como eu sempre digo nas mensagens, é a palavra que nos dá a luz, que faz entender as verdades. Há muito tempo a religião escondeu de você as verdades, aonde que dizem que o mal vem por um ser espiritual mal, que tem rabo, que tem os olhos vermelhos, que tem um tridente na mão, que tem chifre. Mas as Escrituras dizem o quê? Vamos lá? Para Isaías capítulo 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz. Quem forma a luz? O Criador. Olha que palavra. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Ele é o Criador que faz a paz e causa o mal. Então, na árvore do conhecimento do bem e do mal, quem o projetou, quem o colocou lá e quem provocou o próprio mal foi o Criador. É Ele que faz a paz e o mal, como está aqui em Isaías 45, versículo 7.
É por isso que nós precisamos examinar as Escrituras. E ele vai continuar dizendo: eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então é ele que faz todas essas coisas. Então quem o criou o mal? O Criador. Quem o criou o bem? O Criador. Só que antes da queda de Adão, o Adão terreno, a carne, antes que ele caia, antes que ele transgrida a ordenança do Criador, ele não conhecia nem o bem e nem o mal. Isso despertou nele a curiosidade. E aonde é que está o mal? Depois da queda. Depois da queda, o homem passou a conhecer o bem e o mal. É impressionante. Agora nós vamos voltar lá para onde nós estávamos meditando em Gênesis, capítulo 2. Vamos lá. Olha o que diz em Gênesis 3. Vamos ler? Gênesis 3, do versículo 1 em diante, diz assim: ora, a serpente era mais astúcia do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim, fez uma pergunta. Essa serpente aqui é uma metáfora, é uma simbologia. Eu posso dizer que é uma figura de linguagem. Em outro vídeo meu eu expliquei que essa serpente aqui, ela é a natureza adâmica, cobiçosa, desejosa de Adão. Entende? Então aqui não é um animal literal, físico, como diz a religião. Assista depois essa mensagem no YouTube sobre a serpente, quem é a serpente do Éden, que você vai entender essa mensagem aqui que eu estou falando. Então o versículo 2 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: e disse a mulher, a serpente, ou seja, disse a mulher, a cobiça de Adão, a serpente, entende? Disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, de todas aquelas árvores lá no plural, a Eva disse, de todas as árvores nós podemos comer. Nós podemos. Mas será que poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Até então, Adão, ele não conhecia nem o bem e nem o mal. Antes da queda, ele não conhecia. E ele só vai passar a conhecer quando ele come, quando ele toca. Presta atenção. O versículo de número 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrareis, ou morrais. Então a Eva fala para a serpente, ou seja, para o lado cobiçoso, sedutor de Adão, para a serpente, diz, olha, de todas as árvores do jardim podemos comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa nós não podemos comer. Porque no dia que tocares e comeres, certamente morrerás. Então morreria de imediato. E eu disse agora há pouco, segundo a palavra de Deus, que em Isaías 45, versículo 7, diz que Deus criou tanto a paz como o mal. Então aquela árvore lá, quem o projetou e quem o colocou lá foi o Criador. E disse para que o Adão não tocasse e nem comesse, porque ia morrer. E o sentido aqui de morrer não é físico, é espiritual. É que o espírito humano de Adão, ele se apartaria automaticamente do Espírito Santo, do Criador. E para quem não sabe, eu preciso dar essa canja aqui porque alguns irmãos na graça talvez possam questionar. Quando a Bíblia fala que Adão ele é a alma vivente, está falando do Adão depois da queda. Que Deus formou o Adão. Aí sim, a matéria formar. Só que em Gênesis capítulo 1 e versículo 26 e 27 fala criar. Aquele lá antes da formação, lá, criar é espírito. É espírito. Em Gênesis capítulo de número 2,
versículo 7, fala da formação. E criar não é o mesmo que formação. Então, na formação do Adão, quando o Senhor forma o Adão do pó da terra, é esse Adão que passou a ser alma vivente. Ou soprou na sua narina e ele passou a ser alma vivente. Mas quando ele toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente ele morre espiritualmente. E aí sim fica aí só como se fosse alma vivente. O seu espírito humano fica preso. Até porque no antigo pacto, na antiga aliança, o Espírito Santo não estaria sobre os homens. Estaria o Espírito Santo sobre aqueles que a qual Deus o determinava para um determinado fim. Por exemplo, Samuel, quando vai ungir a Davi, a rei de Israel, as escrituras falam que o Espírito Santo desceu sobre Davi, né? Foi ungido com o Espírito Santo ali. O Espírito Santo passou a habitar em Davi. Mas se nós formos olhar em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, fala que o Espírito de Deus, com letra maiúscula, estava pairando sobre as águas, se não me falha a memória, ou é sobre as trevas, uma coisa assim. Então, no antigo pacto, todo homem sim tinha espírito humano, não o Espírito Santo, a não ser que seja chamadas específicas, como expliquei agora há pouco sobre o episódio de Davi. Eu preciso explicar isso aqui, senão as pessoas elas vão confundir. Então, quando a Bíblia fala que o primeiro Adão ele era alma vivente e o segundo é espírito vivificante, o Adão terreno, depois da queda de fato, ele era alma vivente. O espírito dele estava separado do Espírito Santo, estava separado do Criador, estava, em outra forma de falar, estava morto. E sim, estava só a matéria como alma vivente. Eu creio que você entendeu essa colocação. Então vamos lá, voltando para cá. Então, o versículo 4 de Gênesis capítulo 3 diz assim: então a serpente disse à mulher. Já expliquei para vocês quem é a serpente. É o lado cobiçoso de Adão. A carnalidade, desejando louco para tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olha o que diz o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ponto de exclamação. Aí diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o lado astúcio da serpente, que representa a carnalidade de Adão. Ele questiona com Eva e dizem: não é bem assim, porque no dia que a gente comer, tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal e comer, os nossos olhos serão abertos. Nós passamos a conhecer a ciência. Não passamos a ser como Deus. Em que sentido? Será que passaria a ser como Deus na onipotência, na onisciência e na onipresença? Claro que não. Passaria a ser como Deus em que sentido? Porque eles passariam a ser conhecedor do bem e do mal. É nesse sentido que eles passariam a conhecer tanto o bem como o mal. É nesse sentido que passariam a ser como Deus. Então, isso prova que antes da queda, Adão não sabia o que era mal e não sabia o que era bem. Mas as Escrituras afirmam que Deus criou tanto o bem como o mal. E Adão só passaria a conhecer quando toca. É impressionante aqui essa meditação. O versículo 5 diz assim, de Gênesis capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Que palavra! Agora vamos continuar meditando nas Escrituras Sagradas. Então, olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora,
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui que agora vai começar. Aqui que nós vamos entender, e posso ser até criticado por alguns irmãos ou irmã também que pregam. Mas vamos entender agora que a gente vai descobrir quem é essa árvore do conhecimento do bem essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos descobrir. No Éden tinha várias árvores que poderia Adão comer. Lá no meio do jardim do Éden também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós falamos de árvore da vida em Gênesis, tanto em Gênesis como em Apocalipse, dá-se a entender que está falando de Jesus. Ele diz, eu sou a vida. Vinde a mim todos que estão cansados. Ele sempre fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos em Gênesis, aqui, que Deus expulsou, quando o homem passou a ser igual a Deus, passou a ser igual a Deus no sentido de conhecer tanto o bem como o mal. Por quê? Porque Adão desobedeceu e tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois da queda, ele passa a conhecer o bem e o mal. Então, o que o Senhor faz? Ele lança o homem fora do Éden, fora do jardim. Por quê? Para que ele não tocasse na árvore da vida. Então, a árvore da vida aqui, simbolicamente, essa metáfora aqui, está apontando para Jesus de Nazaré. Está apontando para Cristo. Está apontando para o Salvador, para aquele que dá a vida eterna, para aquele que salva da religião. Prestem muito bem atenção, que mistério, que palavra maravilhosa. Então, dá-se a entender que se aqui, quando refere-se à árvore da vida, está se falando de Jesus, logo, quem é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Quando as escrituras falam de Adão terreno e Adão espiritual, quando fala que o primeiro Adão ele é terreno e o segundo é lá do céu, é espiritual, se entende que o oposto do Adão espiritual é o Adão terreno. Vamos por parte. Então, dá-se a entender, de acordo com a analogia bíblica, que o oposto da árvore da vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal tinha tanto o conhecimento do bem, como tinha o conhecimento do mal. Dá-se a entender que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando o Adão toca nela, a Bíblia diz que ia morrer se o tocasse, e a outra árvore, que é a árvore da vida, daria a vida, então logo se entende que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é oposta à árvore da vida. Então quem é? Se a árvore da vida é Jesus, quem poderia ser essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Aqui é que entra o mistério e o segredo. Esta árvore da vida é uma metáfora, representa Jesus de Nazaré. A árvore da vida representa Jesus aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma metáfora indicando a pessoa de Adão. Posso até ser criticado. E que árvore é essa do conhecimento do bem e do mal? A gente vamos já provar. As Escrituras Sagradas falam, no livro histórico, quando Jesus de Nazaré prega, que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Ele novamente fala de árvore. Não tem como árvore boa dar fruto mal, e nem árvore má dar fruto bom.
Então, quando o Adão toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, ali dá a escolha a ele a conhecer os dois lados da moeda, tanto o bem como o mal. E aí é que está a questão. Adão foi engodado, foi atraído pela cobiça, que não deixa de ser um fruto mau. É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, vai falar sobre as obras da carne, que é produzida, que vem da carnalidade, da cobiça, da soberba, né? E tem o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala que é o oposto, que a carne, as obras da carne, milita contra o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É paz, é amor, é alegria, bondade, etc, etc. Então, a árvore da vida representa os frutos bons. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa os frutos maus. Então, simbolicamente falando aqui, essa metáfora aqui está se referindo ao coração de Adão. Ele queria conhecer o bem e o mal. Ele queria passar a conhecer tanto o bem como o mal, porque ele queria se tornar como Deus, como o texto diz em Gênesis capítulo 3, versículo 22, que o homem passou a ser igual a Deus, sendo conhecedor tanto do bem como do mal. E hoje está aí. O homem tem a escolha, claro que no sentido de escolha terrena, ele pode estar fazendo tanto o bem como o mal, não esquecendo que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Ele vai colher. Se plantar na carne, colherás da carne corrupção. Mas se plantar no espírito, do espírito, colhe a vida eterna. É só para você entender. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no jardim do Éden, de acordo com a analogia bíblica, se entende que a árvore da vida é Jesus Cristo, logo a outra árvore que não era para tocar, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, representa simbolicamente, metáfora, de uma forma metafórica, a pessoa de Adão. Agora vamos ler em Lucas capítulo 6, versículo 43. Vamos lá, confirmar essa passagem aqui, dessa mensagem maravilhosa, para nós podermos estar encerrando esta mensagem. Lucas capítulo 6, versículo de número 43 até o 45. Fala sobre a árvore e seu fruto. Aqui fala da árvore de novo. E aqui, de quem é essa árvore que Jesus está falando? Ele está falando justamente dessa forma. Como o judeu conhecia bastante o que era a árvore do conhecimento, tanto do bem como do mal, a árvore da vida, sempre era dito isso nas escrituras, ela era relatado, então ele usa essa figura de linguagem, essa metáfora para falar sobre o interior do homem, sobre o coração do homem. As escrituras falam que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. A boca fala do que o coração está cheio, e esse coração é a mente, que faz com que a gente lance para fora aquilo que está cheio. Então, olha o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Se uma árvore ela é boa, ela vai dar bom fruto. Se a árvore ela é má, ela vai dar má fruto. É por isso que Adão, ele representava, de uma forma metafórica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dali é projetado o homem a fazer a escolha que poderia fazer tanto bem como poderia fazer o mal. Ele passou a conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, a ciência do bem e do mal, depois da queda. Ele passou a descobrir que há a possibilidade do homem fazer tanto o bem como o homem fazer o mal.
Porém, a árvore é conhecida pelos frutos, como o Criador fala. Que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Você está entendendo o que eu quero dizer? De acordo com a palavra? Então, na continuação, o versículo 44 diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Você não tem como conhecer a árvore pelo enfeite, pelos galhos, pelas flores, pelo folhado. Não. É conhecido pelo fruto. Quando Adão e Eva olharam para as outras árvores e olharam para a árvore da vida e observaram e olharam para a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que era agradável, que era desejoso. Eles cobiçaram a comer daquela árvore. Ou seja, metaforicamente, os desejos que eles tinham de descumprir a ordem do Criador. E eles tocaram na árvore do conhecimento do mal, pegaram o fruto e comeram. E morreram espiritualmente. Por quê? Porque dentro deles já estava se manifestando as obras da carne. A obra da carne milita contra o espírito. Isso é muito forte. Então, é pelo fruto que se conhece a árvore. Se você for olhar para a árvore, você pode se enganar. Mas se você olhar para o fruto, tocar no fruto e comer, você vai ver se esse fruto é bom ou se esse fruto é mau. O versículo 45, para encerrar, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, é do nosso coração, mente, que saem as coisas para fora. A boca fala de que o coração está cheio. Se em mim há maldade, é maldade que eu vou lançar. Se em mim há bondade, o bem, é o bem que vai ser lançado. Porque não é analisado pela minha pessoa, a árvore. A árvore é analisada pelo fruto. Tá bom, meus amados irmãos? Eu creio que meus amados irmãos entenderam? Então, metaforicamente, a árvore da vida ali é Jesus e a árvore do conhecimento do bem e do mal, metaforicamente, se refere à pessoa de Adão. Por isso que é um ministério de morte. Tocou, morreu. Não cumpriu, morreu. E aí Deus, sabendo que ele poderia tocar na árvore da vida e viver eternamente, automaticamente expulsa a matéria, o homem, a carne adâmica do Éden, para que ele pudesse lavrar a terra, e colocou na entrada do jardim do Éden querubins com uma espada afiada para o proteger o caminho que levasse a árvore, para que pudesse chegar até a árvore da vida. Tá bom, meus amados irmãos? Eu espero ter contribuído com meus amados irmãos, que todos possam reinar em vida em Cristo. E até a próxima mensagem. Graça e paz.